Você sabia que o seu cérebro tem uma capacidade de armazenamento equivalente a 1 milhão de HDs externos? Se você tem dificuldade em lembrar informações importantes, como nomes, endereços ou listas de tarefas, eu peço que não se preocupe, achando que tem uma memória fraca. Eu vou te mostrar nos próximos minutos como você pode lembrar de qualquer coisa rapidamente. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para entender de que maneira a nossa memória funciona, basicamente nós precisamos entender dois tipos de memórias. Nós temos diversos tipos de memórias. Os dois sistemas de memórias envolvidos em aprendizado são a memória de curto prazo ou memória de trabalho e a memória de longo prazo ou de longa duração. A memória de curta duração é uma memória localizada numa estrutura chamada de hipocampo, que é uma estrutura profunda no seu cérebro que capta todas as informações que ao longo de um dia entram no seu cérebro. Essa estrutura, chamada de hipocampo, vai selecionar ao final de um dia o que é importante, o que é relevante e o que não é relevante vai ser descartado durante o sono. Por isso, para que você consolide uma memória, você deve indicar para o seu cérebro de alguma maneira que aquela informação é importante e que ele não pode jogar no lixo. Senão, você já sabe, durante o sono, seu hipocampo vai descartar aquela informação. E ele descarta cerca de 90 a 95% das informações que você vê ao longo de um dia. Dito isso, quando você conseguir indicar para o seu hipocampo que a informação que você não quer esquecer, que você quer aprender, quer memorizar, é relevante para o seu cérebro, então seu hipocampo vai mandar essa informação durante o seu sono, um período chamado sono REM. Ele vai mandar essa informação para uma região mais frontal do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal. Essa região é a região que vai consolidar a memória e que vai formar uma memória de longo prazo. Se você conseguir indicar para o seu cérebro que a informação é importante, é relevante, o seu hipocampo vai mandar essa informação, ao invés de deletá-la, ele vai mandar para o córtex pré-frontal e essa região do cérebro vai transformar essa informação em uma memória duradoura. Por isso você não vai mais ter branco na hora da prova, não vai esquecer da informação quando precisar responder uma entrevista de trabalho, por exemplo, e vai dominar as suas memórias. Mas você precisa da técnica para fazer isso. O famoso neurocientista Ivan Esquerdo dizia que nós somos quem somos porque esquecemos. Esquecer é um mecanismo fisiológico do cérebro para abrir espaço para as memórias mais importantes. Se nós não esquecêssemos, o nosso cérebro ficaria saturado de informações e nós não poderíamos aprender mais nada. O grande problema reside em esquecer o que a gente não quer esquecer. Para nós não esquecermos o que é importante, nós precisamos sinalizar para o nosso cérebro a relevância dessa informação. Outra coisa importante que nós precisamos saber é que não existe memória boa ou memória ruim. Existe sim memória bem treinada ou memória mal treinada. Ter uma boa memória é uma habilidade, não é sorte e não é genética. 95% das pessoas que sofrem da epidemia atual de esquecimento o fazem não por problema de retenção, mas por problema de atenção. Quando nós não temos foco total no momento presente, nós temos dificuldade de evocar, de relembrar aquela informação. Mas o grande problema não reside na nossa memória. Essa é a questão central. O problema reside em nós não termos a atenção necessária para consolidar, para gravar uma nova memória e para que essa memória fique gravada no nosso córtex pré-frontal. É a velha questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de ser multitarefa, de submeter-se à rotina atribulada que muitas pessoas têm hoje em dia. Mas com isso paga-se o preço de usar o cérebro a menos de 50% do seu potencial. Nosso cérebro gosta de poupar energia. Ele não é feito para trabalhar como multitarefa. Por isso nós precisamos de foco e direcionamento para utilizar o cérebro na sua máxima potencialidade. Bom, além da necessidade de termos mais foco e organização, como eu já comentei, eu vou falar sobre uma memória chamada memória visoespacial, que é um tipo de memória específica do ser humano e ela é consolidada numa região chamada córtex parietal direito, que fica aqui atrás, em cima, na nossa cabeça. A neurociência já comprovou que memórias atreladas a imagens são consolidadas com muito mais facilidade. Então, se você quiser construir uma nova memória e escrevê-la no concreto, ao invés de escrever na areia e deixar o tempo apagar facilmente, você deve construir uma história mentalmente e incluir os elementos que você deseja lembrar nessa história. Isso vai facilitar demais a lembrança. A técnica chamada de Palácio da Memória é uma técnica muito simples em que você pega um caminho conhecido, um caminho familiar, o caminho até a escola, o caminho até o seu trabalho, ou, por exemplo, a sua casa. E nos cômodos, você vai incluindo os elementos que você quer lembrar.
Isso funciona muito bem para lembrança de sequências de itens, por exemplo, uma lista de supermercado. Você vai colocando os itens que você quer lembrar nos cômodos e nos móveis da sua casa. Coloca um saco de pães no sofá, coloca um ovo quebrado no canto da mesa, coloca os legumes sentados à mesa de jantar. E quanto mais estranhas forem as imagens, melhor para o seu cérebro lembrar. Isso até parece engraçado, mas imagens estranhas e memoráveis são ainda mais facilmente relembradas pelo nosso cérebro. Então, atrelar memórias a imagens é uma técnica simples e uma técnica muito eficiente e utilizada inclusive por competidores de memória. Quando você quiser buscar aquela memória que você precisa no momento, você vai se surpreender. O que vai vir antes vai ser a história, e a história vai te trazer as memórias que você precisa lembrar. Isso é o que chamamos de blocos de memórias em neurociências, em que uma primeira memória é capaz de trazer a lembrança de várias outras. E assim você não esquece mais. Essa é uma técnica muito simples e qualquer pessoa pode utilizar. De início, pode parecer um pouquinho difícil, um pouco trabalhoso, mas com o tempo ela vai se tornar prazerosa e até divertida de fazer.